Pai de amor, de infinita bondade, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por cada uma de nós, pela oportunidade de estarmos aqui. Já oramos, já louvamos e agora queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco através desta mensagem. É o que eu te peço e te agradeço, em teu nome. Amém. A mensagem de hoje, ela tem como título Oração da Manhã. E ela faz parte também de uma série de mensagens, cujo título é Sempre em Oração, de Tibor e Maria Shelley. E o verso que nós vamos meditar hoje, ele está lá em Salmos, capítulo 5, verso de 1 a 3. E ele diz assim: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz, que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Queridas, este verso ele é bem profundo. De manhã eu apresento a minha oração e fico esperando. Qual tem sido a nossa primeira tarefa do dia? É uma pergunta que a gente deve sempre se fazer. E uma outra pergunta é: pelo que se deve orar de manhã? Bom, existem algumas respostas. E nós vamos meditar em algumas delas. A primeira respiração da alma. Essa deve ser a presença de Jesus. Logo pela manhã, quando nós levantamos, devemos logo buscar a presença de Jesus na nossa vida. Em João 15:5, Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. É de Jesus que necessitamos. Sua luz, sua vida, seu espírito devem ser nossos continuamente. Dele precisamos cada hora e devemos orar de manhã para que, assim como o sol ilumina a terra e enche o mundo de luz, também o sol da justiça brilhe nas câmaras da mente e do coração, tornando-nos luzes no Senhor. Sim, amadas, se durante o nosso dia nós queremos ser luz para o nosso próximo, nós precisamos buscar esta energia que vem de Deus. Precisamos buscar o Espírito Santo para que venhamos a sermos pessoas melhores. O inimigo sabe quando intentamos andar sem o Senhor. Nós não podemos dispensar a presença do Espírito Santo um momento sequer. Como eu disse, o inimigo sabe quando intentamos andar sem o Senhor. E ali ele está, pronto para encher-nos a mente de mais sugestões, para que decaiamos de nossa firmeza. Mas o desejo do Senhor é que de momento a momento permaneçamos nele e nele sejamos completos. Esse texto está em Minha Consagração Hoje, página 11. Sabe, queridas, por nós mesmos, nós não buscamos a Deus. Somente pelo poder dele que nós temos esse desejo, essa vontade. E sem ele, nós seremos incompletos.
A nossa primeira tarefa ao acordarmos: consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei isso, fazei disto vossa primeira tarefa. Seja vossa oração. Olha que oração, amadas. Esta oração que aqui está em Caminho a Cristo, página 70. Olha o que ela diz. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã, consagrai-vos a Deus para esse dia. Cada hora que, quando nós acordamos, precisamos pedir de Deus forças para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos, para que se executem ou deixe de se executar, conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante, serena confiança. Caminho a Cristo, página 70. Amadas, olha isso, a vida em Cristo é uma vida de descanso. Precisamos buscar a Deus nas primeiras horas para que o nosso dia não seja um dia com ansiedade, com tantas preocupações. Eu sei, queridas, que temos problemas, temos muitos problemas, mas precisamos, ao acordar, colocar o nosso dia na mão de Deus, clamando a Ele para que Ele resolva os problemas, para que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade. Muitas de nós passamos por situações que eu talvez não tenha nem ideia, né? É algo muito pessoal. Mas não podemos deixar de estarmos na presença de Deus para que venhamos ter ajuda para resolver as situações. Senhor, ajuda-me a fazer o melhor que possa. Sim, queridas, na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Sim, muitas coisas a gente não entende por que que acontece. Por que que Deus não responde às nossas orações como gostaria? Veremos que as orações, na aparência desatendidas e as esperanças frustradas, têm lugar entre nossas maiores bênçãos. Aquilo que nós às vezes achamos que foi um erro, foi um engano, que Deus não nos ouviu, pode ter sido uma das maiores bênçãos que Ele tenha nos dado. Devemos considerar como sagrado cada dever, ainda que humilde, porque faz parte do serviço de Deus. Sim, amadas, não podemos olhar para a nossa vida e acharmos que o que fazemos não é importante. É. Nossa oração de cada dia deve ser: Senhor, ajude-me a fazer o melhor que possa. Ensine-me a fazer o melhor trabalho. Dai-me energia e ânimo.
faze que eu manifeste na minha vida o amoroso serviço do Salvador. A Ciência do Bom Viver, página 474. Fazermos o melhor. Não fazermos de acordo com o próximo faz melhor, mas fazer o meu melhor. A oração diária, ela deve ser tão necessária como o alimento temporal. Se quisermos fazer algo bem feito, precisamos clamar a Deus por ajuda. Se quisermos formar um caráter que Deus possa aceitar, temos de formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. E o que é a nossa vida religiosa, amada? É buscar a Deus em oração, o Espírito Santo, poder no Espírito Santo, estudar a tua palavra, estudar a lição, conversar com Deus, derramar sobre Ele a nossa alma, colocar para Ele tudo que nos aflige. A oração diária é tão necessária ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual, como é ao alimento físico. Se eu e vocês não orarmos de manhã, durante o dia, nós iremos definhar, amadas, espiritualmente falando. Devemos acostumar-nos a elevar muitas vezes os pensamentos a Deus em oração. Mensagens aos Jovens, página 114 e 115. Querida, se nós buscarmos estudar a Bíblia ou ouvir a mensagem somente nos cultos da igreja, 3 vezes na semana, ou algumas de nós não podemos ir na igreja todos os cultos, apenas um dia, no sábado, nossa vida religiosa irá definhar. Porque isso não é vida religiosa, ir à igreja somente. É todo esse conjunto. É um relacionamento íntimo com Jesus. É dizer para Ele o que está te afligindo. É buscar dele sabedoria para conduzir os nossos filhos, aquelas que têm seus filhos ainda pequenos, carece ainda mais de estar na presença de Deus para ter sabedoria, para buscar de Deus discernimento. Como eu disse, a oração diária ela é necessária como alimento espiritual. Se eu busco a Deus de forma relapsa, nós precisamos nos alimentar no mínimo, pelo menos 3 vezes ao dia. Se nós não buscamos a Deus diariamente, como iremos nos sustentar espiritualmente? Nós, às vezes, vemos pessoas que só buscam a Jesus, só buscam a Deus em oração, quando as coisas estão ruins. E aí não tem forças para suportar os ataques do inimigo. E caem feio. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Se nós não buscarmos a Deus, não temos como levantar. A nossa vida hoje precisa ser uma vida de busca. Senhor, nos ajude a fazer o melhor, a dar o meu melhor, a buscar sabedoria. Amadas, sem a sabedoria de Deus, nós não conseguiremos jamais ter uma vida com
com resultados positivos. Podemos ter resultados positivos para o mundo, mas aquilo que realmente importa, nós não teremos um resultado positivo. Hoje, nós temos muitas coisas que nos distraem. Não é fácil, é uma luta buscarmos estudar a palavra de Deus, porque tantas coisas nos atraem. As redes sociais, entretenimentos diversos nos atraem. E a nossa natureza é buscar essas coisas. Veja, muitas coisas não são erradas fazer. O problema é que passamos muito tempo fazendo essas coisas em detrimento de buscarmos, estudarmos a palavra de Deus. Nos distraímos com coisas que, por muito tempo, e deixamos de aprender sobre Jesus, de ouvir o que Ele quer fazer para nós. Eu fico muito assim, extasiada, vamos dizer, quando eu vejo a irmã Teixeira trazendo o, o ano bíblico, né? E ela busca ali vários detalhes que quando a gente lê de forma mais relapsa, não relapsa, mas lê, somente lê, sem pesquisar, sem buscar, quantos detalhes passam despercebidos na palavra de Deus. Às vezes, um pequeno capítulo da Bíblia contém tantos ensinamentos e nós, muitas das vezes, não percebemos, porque fazemos uma leitura rasa da palavra de Deus. E parece bobagem, irmãs, mas às vezes em um verso, apenas um verso, nós encontramos tantas lições. Olha só esse verso que nós estamos lendo. Vamos voltar aqui nele e nós vamos perceber quanta coisa linda existe neste verso, nesse pequeno verso. Primeira delas, nós clamamos a Deus de que forma? Dá ouvidos, Senhor. Bom, eu estou pedindo que Deus me ouça, e estou dizendo que Ele é o meu Senhor, que Ele ouça as minhas palavras, que Ele escute os meus lamentos, que Ele escute a minha gratidão, os meus agradecimentos. E que Ele possa o quê? Nos acudir. Acode, Senhor, aos meus gemidos, à minha dor, à minha aflição. Escuta. E quem que vai escutar? É qualquer um? Não, é um rei. E esse rei, ele não é o rei de alguém, ele é meu. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que está clamando. E eu estou clamando pelo quê, querida? Por que que você tem clamado hoje em dia? Primeiramente, nós temos que clamar pela presença de Deus na nossa vida. Pois é a ti que eu estou implorando. Eu não estou implorando para minha irmã, para o meu esposo, para os meus filhos, não. Estou implorando a ti. E que horas eu faço isso? De manhã, Senhor. De manhã. De manhã, na madrugada. Amadas, é fácil acordar na madrugada? Não é. É fácil se manter acordada para ouvir, para aprender e para pedir que Deus ouça a nossa voz. Por que de manhã ou por que na madrugada?
porque o mundo faz tanto barulho que nos impede de ouvir a voz de Deus. Deus, ele nos ouve a qualquer momento, mas nós temos dificuldade de ouvir a Deus durante o dia, porque o mundo, ele faz barulho e nos tira a atenção. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã eu te apresento a minha oração, o meu clamor. Apresento a ti as minhas necessidades. E aí, amadas, é o mais difícil. E fico esperando. Será que nós realmente, quando depositamos na mão de Deus as nossas petições, as nossas orações, nós ficamos esperando? Ou já levantamos e saímos fazendo aquilo que a gente acha que é a vontade de Deus? Será que eu clamo e eu espero um momento para ver o que Deus quer falar comigo? Será que quando eu clamo, eu busco na palavra de Deus ouvir o que Deus tem a falar conosco? A Bíblia é Deus falando conosco. Eu me lembro que eu estava uma vez na madrugada sozinha. Minto, eu estava também participando de um grupo de oração. E nós meditávamos na palavra de Deus e parávamos e íamos buscar a Deus. Abríamos a nossa Bíblia e pegávamos um verso e pedíamos que Deus falasse conosco através daquela palavra. E naquele momento eu tinha feito uma pergunta para Deus, algo que estava me afligindo. E, amadas, eu nunca tinha lido aquele verso na minha vida. E aquele verso respondeu claramente o que eu havia perguntado ao Senhor. Mas respondeu tão assim, detalhadamente, que eu me surpreendi. As palavras que continham ali respondiam exatamente o que eu havia perguntado ao Senhor. Amadas, de manhã, apresente a oração ao Senhor e espere dele a resposta através do estudo da sua palavra. Deus dá ouvidos às nossas petições. Sem o Espírito Santo, queridas, nós não conseguimos nada, absolutamente nada. Ore clamando por Ele, para que Ele faça com que nós tenhamos ações que sejam boas para nós, para a nossa família, para o nosso próximo. Busque a Deus, ore até você estar farta dele. Antes mesmo de buscar o alimento físico, busque a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que eu e você sejamos luzes neste mundo de trevas. Você pode me perguntar assim, Alice, mas como? Como eu vou ser luz neste mundo? Amadas, isso é uma questão pessoal. O que é fácil para mim pode não ser fácil para você, e vice-versa. Somos diferentes. Deus nos conhece particularmente. Ele sabe aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei, aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer, ou aquilo que Ele não quer que eu faça. Eu às vezes fico assim, até criticando, vamos dizer assim, por não fazer determinadas coisas. Mas eu não preciso fazer tudo, eu preciso fazer bem feito aquilo que Deus me dá para fazer, com capricho, com zelo. Se alguém lhe pede para orar,
ore da melhor forma que você puder. Se Deus lhe chama para louvar, louve da melhor forma que você puder. Você não vai poder louvar com a voz da irmã que louvou aqui hoje. Você vai louvar com a sua voz. Peça a Deus para Ele ajudar a desenvolver os seus talentos. Precisamos buscar sempre em Deus o que é melhor. Somos diferentes umas das outras. O importante, amada, é que eu e você sejamos úteis na causa de Deus. Hoje, eu clamo a Deus para que eu e você venhamos a buscar, através da oração, sim, a oração diária, a oração constante, que eu e você não venhamos a desistir de buscar a presença de Deus na nossa vida diariamente. Tenha isso em seu coração, queridas. Busque a Jesus com todo ardor, com toda convicção, para que você seja uma mulher de oração, uma mulher guerreira, que clama e que vai obter vitórias, em nome de Jesus. Oremos. Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, Pai amoroso, ajuda-nos a entendermos que sem a ajuda celestial e o poder do Espírito Santo, somos incapazes de realizar qualquer coisa que tenha algum proveito. Portanto, Pai, ajuda-nos a fim de que nossas palavras, ações e atividades possam ser as melhores, porque fomos capacitadas por Teu Santo Espírito para realizar Teu amorável ministério. Ó Paizinho, por favor, ajuda-nos a não nos alimentarmos até que tenhamos banqueteado do pão da vida. Sim, até que tenhamos saboreado o pão da vida a cada manhã. Então, ilumina a nossa vida com a Tua divina presença, a fim de que, por nosso intermédio, Teu amor possa raiar sobre todos com quem falamos ou com quem convivemos e trabalhamos diariamente. Que eu, Senhor, e cada irmãzinha que aqui está nesta manhã, aquelas que não tiveram essa oportunidade também, Deus, que elas, ao acordarem hoje, busquem a Tua presença e receba a luz do Teu Santo Espírito para brilhar aonde quer que elas vá. Senhor, muito obrigado. Atende o nosso clamor que irá ser feito aqui. Fala ainda conosco através da leitura do livro e da leitura da Tua palavra. Confirma, Senhor Deus, tudo que aqui tem sido feito. E atende mediante a Sua vontade as nossas petições. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Até a próxima, queridas. Que Deus nos abençoe.